Olá! Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre uma tecnologia bastante presente nas nossas vidas, as redes sociais. Em especial, vamos falar um pouquinho sobre o algoritmo que ajuda a escolher o que a gente vai ver no nosso feed, o que a gente não vai ver no nosso feed e a ordem que essas coisas vão aparecer. Vou falar um pouquinho sobre a teoria da ciência de dados envolvida na escolha e na criação desse algoritmo, da psicologia envolvida na gamificação das nossas relações sociais, que é feita nas redes, e de uns momentos históricos onde esse tipo de controle de mídia, aliado a estratégias psicológicas de criação de textos, foi usado para grandes massacres da humanidade. Então é isso, vamos começar! Bem, a ciência é uma forma sistemática de investigar e compreender o mundo natural e suas leis, e a tecnologia é a aplicação da ciência para facilitar processos desempenhados pelo homem no dia a dia. Perceba que nem a ciência e nem a tecnologia são boas ou más por si. A ciência representa o poder de conhecer e a tecnologia representa o poder de fazer, mas o que vamos fazer com esse poder só depende do detentor dessa tecnologia. E isso é bem claro quando vemos os inúmeros exemplos que povoam a história de tecnologias sendo usadas para propósitos totalmente opostos. Tecnologias que salvam vidas humanas e tecnologias que tiram vidas humanas e não humanas. Tecnologias que trazem qualidade de vida e tecnologias responsáveis por calamidades, tragédias e que colocam em risco a humanidade. E é nesse ponto que entra a ética. A ética é o estudo dos princípios morais que guiam o comportamento humano e as escolhas que fazemos. Ela nos convida a refletir sobre as implicações de nossas ações e a buscar o equilíbrio entre nossos próprios interesses e os interesses dos outros e do chamado bem comum. Uma das coisas mais interessantes que encontrei enquanto estava montando esse roteiro foi que uma das primeiras grandes obras de filosofia política e que fala sobre ética, A República de Platão, já conhecia o problema a que vamos nos referir a partir de agora. Platão diz: em minha opinião, aquele que mata alguém acidentalmente comete um crime menor do que aquele que induz alguém a erro a respeito de belas, boas e justas leis. Nessa mesma época, estava rolando uma discussão muito importante sobre a existência ou não da verdade absoluta, a relativização desse conceito e a arte de manipular discursos para fazê-los parecer mais convincentes, chamada de retórica. Nessa época, os sofistas ensinavam a seus discípulos a arte da retórica e da persuasão. Sobre isso, Sócrates argumentava que deveria se valorizar a verdade objetiva e reconhecia a responsabilidade do falante. Assim, criticava a retórica que se sustenta em si mesma, podendo ser usada para induzir pessoas a crenças em fatos inexistentes, manipulando-as e enganando-as. Um diálogo bem interessante acontece entre Sócrates e Górgias nos escritos de Platão. Então escuta, Górgias, és capaz, disseste, de fazer orador de quem se dispuser a seguir tuas lições? Sou. E se ele tem maior poder de persuasão que o médico, também terá maior poder do que quem sabe? Perfeitamente. Apesar de não ser médico. Sim. Nesse caso, o ignorante tem maior poder de persuasão junto de ignorantes do que o sábio, se o orador for mais convincente do que o médico. E esse é um ponto bem importante das discussões éticas da época. Mas não só isso. Sócrates aparenta perceber de antemão os problemas causados por uma técnica de retórica aplicada para fins nefastos ou egoístas. Esse problema, amplificado pelos meios de comunicação em massa e pelo aparelhamento do Estado, foi um dos maiores responsáveis pela ascensão e manutenção de um dos regimes mais desumanos da história ocidental recente. Assim diz a famosa frase de Goebbels: uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade, que em seu âmago significa na verdade. Se você disser bem dita, você consegue transformar uma mentira numa verdade imutável dentro da cabeça de pessoas que estão inclinadas a acreditar em você. O que vamos tratar de agora em diante é de como esses problemas e outros são amplificados infinitamente quando falamos de redes sociais. E esse problema não é um problema distante. Nós sentimos um grande aumento da polarização política na última década aqui, no nosso país, com a nossa família. Mas não foi só aqui. Aconteceu praticamente em toda a América Latina e na América do Norte. E também na Índia e na Turquia, por exemplo. Na Inglaterra, especula-se que o Brexit também seja fruto do mesmo problema, o algoritmo tendencioso das redes sociais. E esse problema do qual estamos falando, que tanto amplifica a potência da fala humana nas redes sociais, é a existência de um algoritmo caixa preta que escolhe quais postagens mostrar no feed do usuário. Inicialmente, as redes sociais nem tinham um feed. As postagens eram feitas nos próprios perfis de cada usuário, mantendo a comunicação mais pessoal e mais um a um. A primeira grande rede social foi a 6 Degrees,
em 1997, onde os usuários tinham seus perfis individuais, onde poderiam adicionar amigos, enviar mensagens e postar em um mural público, visível apenas para os amigos e para os visitantes do perfil. Depois disso, muitas seguiram esse mesmo modelo. Algumas que ficaram famosas aqui no Brasil foram o MySpace e o Orkut, por exemplo. A primeira rede social a se destacar com a presença de um feed automático foi a Friendster, mas eles usavam um algoritmo mais simples, determinado por regras pré-programadas. Um dos primeiros a treinar esse algoritmo com inteligência artificial e aprendizagem de máquina, com o objetivo de manter os usuários conectados mais tempo ao seu feed, foi o Facebook. Mas hoje em dia, praticamente todas as grandes redes sociais usam esse mesmo tipo de tecnologia. E qual o problema em algoritmos escritos por máquinas com inteligência artificial? De modo grosseiro, a inteligência artificial é uma série de técnicas onde o programador informa aos computadores um objetivo a ser alcançado e faz com que a máquina procure a melhor forma de alcançar esse objetivo, analisando dados passados. Em outras palavras, se o objetivo final de alguma rede social é manter o usuário conectado, ele analisa que tipo de postagem melhor teve esse papel no passado, dependendo do perfil de cada usuário, e monta seu feed com base nesse tipo de postagem. Claro que tudo pode ser muito mais complexo. Os objetivos podem variar entre atrair mais anunciantes, aumentar o engajamento, minimizar a evasão, atrair novos usuários, mas a ideia é a mesma. E o maior problema desse tipo de técnica é que ela dá pesos distintos para postagens distintas para usuários distintos e esses pesos não são revisados por um ser humano, são definidos por máquinas, que não sabem absolutamente nada sobre ética e moralidade. Não apenas isso, mas ao permitir que nosso engajamento decida sobre o que vamos ver, nós também deixamos que nossas emoções mais fortes controlem a informação que recebemos. Isso pode levar a um reforço de polarizações políticas, criação de bolhas de opinião, disseminação de notícias falsas e amplificação de conteúdos sensacionalistas, entre outros problemas. Além disso, as redes sociais também podem contribuir para a cultura do ódio, onde discursos de ódio, preconceito, intolerância são disseminados e normalizados. A polarização política e a propagação de teorias da conspiração também podem ser alimentadas por algoritmos que selecionam conteúdos com base nas preferências e interações do usuário. Plataformas como o YouTube permitem que qualquer pessoa publique conteúdo, muitas vezes sem nenhum filtro de veracidade. Isso pode levar a uma propagação de desinformação e prejudicar a tomada de decisões informadas. Além disso, o Instagram, por exemplo, pode contribuir para a criação de uma dismorfia corporal, pois promove padrões inatingíveis de beleza e perfeição, levando muitas pessoas a se compararem e desenvolverem uma visão distorcida de seus corpos. E até mesmo de suas vidas, visto que influenciadores promovem vidas perfeitamente felizes o tempo inteiro. Outro aspecto relevante é a gamificação da vida, em que as redes sociais utilizam técnicas de design de jogos para incentivar o engajamento e a interação dos usuários. Isso pode levar a uma dependência das redes sociais, com pessoas passando horas diárias navegando sem uma finalidade específica. Assim, é fundamental reconhecer a importância da regulamentação das redes sociais para responsabilizar aqueles que cometem crimes e propagam conteúdos prejudiciais nessas plataformas. Muitas vezes, crimes como disseminação de informações falsas, incitação ao ódio, assédio, difamação, crimes contra a honra e até mesmo incitação à violência passam despercebidos ou não recebem a devida atenção, mesmo que tenham consequências desastrosas na vida das pessoas afetadas. E um grande problema é que a maioria dos usuários sequer entende sua responsabilidade nesse tipo de crime, se escondendo atrás de um teclado como se suas ações na internet não tivessem consequências na vida real. E mesmo que saibamos que temos a obrigação moral de verificar a veracidade das informações antes de compartilhá-las, muitos não fazemos, ou por incapacidade ou por preguiça. Assim, a regulamentação adequada pode estabelecer diretrizes claras para as empresas das redes sociais, exigindo medidas mais eficazes de moderação de conteúdo, remoção de publicações ilegais e ações concretas contra os perpetradores de crimes online. Mesmo que os algoritmos de organização do feed sejam automáticos, esse tipo de verificação de conteúdo ilícito também pode ser automatizada usando os mesmos modelos de aprendizagem de máquina que são usados para o próprio feed. Não é aceitável que a opinião de países inteiros seja moldada por inteligências artificiais sem nenhuma legislação regulatória. Além disso, é necessário fortalecer a colaboração entre as autoridades legais e as empresas de tecnologia para combater efetivamente esses problemas e garantir a segurança e o bem-estar de todos os usuários das redes sociais, dentro e fora delas. Somente com abordagem regulatória adequada e uma cooperação efetiva entre os setores público e privado, poderemos enfrentar os desafios decorrentes do uso das redes sociais e promover um ambiente mais seguro e saudável online e offline, que é o que todos queremos.